Larga de ser sonsa, pessoa querida. Sinto muito te xingar, né, de sonsa, mas alguém tem que te dizer. Eu tenho certeza que nesse momento você está sendo, sim, sonsa em várias áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque vira e mexe, eu me pego sendo sonsa, sendo tonta, bobinha, inocente, acreditando nas pessoas. E olha que eu já tenho, né, os anos que eu tenho aí. Fiz aniversário dia 14 de maio e tenho vários cursos, várias pós-graduações, até em neurociência, física da consciência, cursos, né, de psicanálise, linguagem corporal, um monte de coisa. Eu caio nos golpes. Agora imagina você, inocente, bobinha. Pode ser que seja nova, né? Ou pode ser que seja mais ou menos aí da minha idade, ou até mesmo um pouco mais velha do que eu. Eu tenho muitas alunas que elas têm um estudo básico, algumas também com pós-graduação. E aí, gente vive caindo em golpe. Então, golpe tá aí. Cai quem quer. Aí eu venho te dizer para parar de ser sonsa, parar de ser bobinha, parar de ser inocente, parar de acreditar nas coisas que as pessoas falam, inclusive nas verdades que são impostas sem questionar. Quer ver uma coisa que eu vi, que eu acreditava até alguns meses atrás, que eu descobri que isso é a maior burrice da vida, a maior prova de que você é uma pessoa songamonga? Quando eu fiz, em 2013, um curso, né, de PNL, Programação Neurolinguística, o professor ensinou pra gente, né, essa grande, né, mantra da PNL. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Principalmente aplicado, né, a casais. Muitos casais brigam, né, porque quer estar certo, né, quer ser, por exemplo, fala que isso aqui é rosa, aí fica discutindo. Inclusive eu vi um vídeo esses dias pra trás que a cor rosa não existe, é a invenção do nosso cérebro, maior loucura. Depois vocês pesquisam aí na internet, tô com o cérebro bugado até hoje. E aí, né, uma pessoa fala que é preto, tipo seu parceiro. E aí, né, você quer porque quer argumentar e provar pra ele que isso aqui é rosa. Ou seja, você quer ter razão. E aí, quando você quer ser feliz, você deixa pra lá. A pessoa fala, isso aqui é preto. Aí você, beleza, é mesmo, porque que se foda, que se dane. O que isso vai agregar, vai interferir na sua vida? E mesmo quando agrega também, você deixa pra lá, deixa a pessoa com a opinião dela. Só que quando você faz isso, nesse pensamento de, eu tô sendo feliz, né? Tô tendo paz, tô sendo zen, sou uma pessoa espiritualizada, sou uma pessoa evoluída, né? O meu parceiro vai, né, valorizar o nosso relacionamento, porque eu não brigo, eu não discuto, né? Eu deixo ele sempre ter razão. Só que aí, nisso, pessoa, você vai se anulando. Você vai murchando. Essa é a palavra mais exata para dizer o que acontece com você. Você vai ficando sem brilho, apagada, sem opinião. Qualquer coisa para você serve, porque você não quer ter razão, você quer ser feliz. E isso é um erro, é uma burrice. Por isso que eu falo, você tem que parar também de ser songamonga. Por quê? Me falaram da seguinte forma, né? Vira e mexe quando eu falava isso para as pessoas. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Aí tem gente que fala assim, né? Eu quero ser feliz tendo razão. Olha só que sacada, que grande sacada. Por quê? Você tem que ter a sua opinião. Você não pode se anular, você não pode se invalidar só porque o outro, né, tem um ego, uma autoestima que quer ser validada. Você também, pessoa querida. Você também importa, você é importante, você tem a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu ego. Então você não pode se diminuir, se anular, né? Deixar as pessoas cagarem na sua cabeça, fazer com você qualquer coisa, né? Tipo lá a Cinderela do filme, faz horrores com você, você serve para fazer os piores trabalhos possíveis. E aí na hora legal, né, na hora de ir pra festa, você não vai pra festa. Você fica, né, em casa. Claro que a história é diferente, né? Depois ela vai lá no filme, mas não é isso que eu quero dizer. Você entendeu, né? Não é possível. Tô aqui desenhando bem devagar. Então você tem que parar com isso. Você tem que se valorizar também por você em primeiro lugar.
a sua opinião. E se é para brigar, vai discutir. Só não deixa as pessoas cagarem em você. Para de ser sonsa, de ser boazinha. Porque as pessoas, elas vão sempre querer se aproveitar de pessoas sonsas, de pessoas boazinhas, de pessoas inocentes, de pessoas zen, evoluídas, que não querem briga, que não querem intriga, sabe? Quem me conhece na vida pessoal, assim, quem me vê, né, olha assim de longe ou não me conhece muito, acha que eu sou muito zen, muito calma, muito tranquila. Aí quando eu conto que eu sou barraqueira, as pessoas ficam em choque, não acredita. E é barraco de barraqueira mesmo. Só que durante algum tempo da minha vida eu fiquei me anulando, né, para poder manter essa minha pose de zen, até mesmo porque trabalho, né, com meditação também, terapias alternativas, né, o pompoarismo, neuroenergético com os yoni eggs e tal, né, do mundo aqui dos cristais, né, e tudo mais. E aí eu fui me anulando. E aí eu tava daquele jeito, como eu vi que muitas mulheres, alunas minhas, se anulam para evitar briga, para evitar confusão, para evitar discórdia, né, desgaste, achando que isso está mantendo a nossa paz mental. Só que é aí onde mora o golpe, é onde mora a mentira, porque isso não te traz paz mental, isso não te traz sossego, tranquilidade, porque muitas das situações, às vezes, você vai dormir e fica remoendo aquilo lá no seu inconsciente, porque você pode falar assim, né? Ai, Agatha, mas não, pra mim eu não remoo nada, eu vou dormir de consciência, ser tranquila, nem penso nisso. Só que no seu inconsciente, a mágoa ficou registrada, o rancor ficou registrado, a raiva, o ressentimento. E isso, quando a gente vai acumulando sem expressar, para onde vem? Para doenças no corpo, que é aí, né, onde entra a minha especialidade. Muitas mulheres reclamando, né, de várias doenças ginecológicas de origem psicossomática, ou seja, de origem emocional. Por quê? Vai guardando, vai aguentando, vai se anulando e o corpo registra tudo. A gente tem memória celular, né? E o nosso corpo tem o que nele? Músculo. Então, o músculo tem essa memória, né, celular, e aí fica tudo registrado. E aí você vê que você não tem libido, você não tem desejo pelo seu parceiro ou por pessoa nenhuma, né? Não tem desejo, tesão pela vida, não tem vontade de ter uma relação íntima. Por quê? Você acha que tá sendo zen, né? Não tá brigando, não tá discutindo, mas o corpo tá lá registrando tudo. Então, o desejo também vai morrendo por conta de você ter essa postura aí, né? De songamonga, de boazinha, de retardada. Falo que é retardada porque eu me peguei aqui, mesmo sendo briguenta, como eu acabei de comentar, porque parece uma loucura, né? Como assim é briguenta, mas depois estava sendo sonsa e caiu no golpe, né? Vou explicar daqui a pouco. É porque também isso vai pela aparência e a gente não pode ir pela aparência, não pode se deixar levar pela aparência. Mas calma, vou terminando aqui de falar, né, da parte psicossomática, depois eu conto um pouco aí do golpe, dessa questão da aparência. Então, reflete na falta de libido, na falta de prazer, na falta de lubrificação, na falta de orgasmos e outras coisas na saúde da mulher, como por exemplo, cólica menstrual, discurso de e comportamento de ódio. Ai, tá vendo? Eu odeio você, TikTok. Agora tem aqui, né, um discurso de ódio, falando assim que foi sinalizado por ter discurso e comportamento de ódio restrita. Vou continuar aqui, depois eu baixo o vídeo, salvo e republico também todas as outras redes sociais. É só vocês procurarem Agatha Lee Harper. Encontra o site que tem o link de todas as redes sociais, tá bom? E aí, reflete, né, nessa parte psicossomática da sexualidade e também da parte da psicossomática de saúde genital da mulher, como, por exemplo, cólica menstrual. Muitas mulheres que sentem, né,
cólicas menstruais é por conta de toda uma série de comportamentos, de pensamentos e sentimentos, muitas vezes até inconscientes, que ficam, né, guardados e aí junta tudo, mistura tudo e aí reflete nas cólicas menstruais, endometriose, cistos. E assim, até inclusive doenças que a gente pega, por exemplo, HPV, né? Você pega em contato na relação sexual. Só que porque tem pessoas que desenvolvem e até vira câncer, e porque tem pessoas que não desenvolvem? Por conta de todo esse redemoinho, né? De sentimentos, de pensamentos, de comportamentos que fica acumulado, registrado, né, lá no inconsciente, que depois desce pro nosso corpício, ok, pessoas queridas? Digo pro nosso corpício porque eu também no final, né, do ano passado, em novembro, eu tive que fazer até biópsia por conta aí, né, disso. E aí no final, gratidão ao universo que eu não tinha câncer, né, de colo do útero. E agora tá chegando a hora de eu repetir os exames novamente. Então tudo reflete, porque falei, né, que fiquei, mesmo sendo briguenta, algumas vezes eu fiquei guardando as coisas e por conta, né, de aparência das pessoas, vou dizer, às vezes a gente não quer brigar, né, porque, por exemplo, no meu caso, era uma pessoa idosa, 70 anos, e gente, eu não tô falando da minha mãe não, tá, isso aqui é outro assunto, vou esclarecer, né, tipo, a dona da casa onde eu morava, né, entrou em contato, falou que a filha ia tomar conta, e assim, iam acontecendo várias coisas, né, tipo, por exemplo, tinha que arrumar as coisas, aí eu falava pra ela, ai, tô sem dinheiro, tô apertada, aquilo, né, e não vou mandar arrumar. Aí precisava arrumar, eu ia lá e pagava do meu dinheiro pensando assim, né, não, tadinha, é idosa, né, 70 anos, não tem condição, tá, e tudo mais. E aí que acabou que a filha dela que ia passar a tomar conta, né, desses imóveis dela, né, que então são imóveis. Então ela não é pobrezinha, inocente, né, é uma mera senhora aposentada que necessita de um aluguel para sobreviver, né, de gastos, assim, até de alimentação. E aí foi subir R$ 500 no aluguel, sendo que no contrato, né, tem um índice lá, IGPCM, sei lá, esqueci o nome aqui, mas não tava lá no contrato um índice que subiu pouquíssima coisa esse ano. Eu tenho culpa? Não tenho. E aí deu a confusão, e aí deu um boró, e aí nesse momento coincidiu com a época da minha mãe ter que fazer uma cirurgia. E o dia pior da confusão mesmo foi o dia que a minha mãe faleceu, que aí a advogada ficou dela, né? Ele ficou ligando, me perturbando, né? E eu falei, Agatha, larga de ser burra. Você é inteligente, né? Você é informada, você tem dinheiro, você tem advogado. Então vamos brigar, vamos ser briguenta, né? Não vai se deixar levar, porque a pessoa, né? No caso, a outra lá, né? É idosa e falou que era pobre, que não sei o quê. Resumindo, né, a história. Elas não tiveram empatia de respeitar o meu momento. Deu lá, né, na porta da UTI. Gente, foi recente, tá? Isso tem pouco tempo. Vai fazer agora 3 meses. Eu lá na porta da UTI, né, esperando a médica preencher o atestado de óbito da minha mãe pra gente poder fazer as coisas. E o povo lá, né, me perturbando, que queria, já que eu não ia pagar, né, os R$ 500 do aumento de aluguel, era pra eu sair da casa imediatamente. Sendo que na lei, né, não é assim, a gente tem um contrato, tem um prazo, tinha estipulado multa, né, lá de 2 aluguéis que elas disseram que não ia pagar. Aí eu falei assim, Agatha, você é inteligente, você tem dinheiro, você conhece pessoas, você consegue pagar, né, um advogado bom. E aí não vai se deixar, né, levar pela aparência das pessoas, porque pensa, uma velhinha que eu achava que era até pobre, né, que as coisas que eu arrumei eu nunca tive coragem de cobrar dela, ainda bem que eu tinha nota fiscal guardada de tudo. E aí, né, descobri que ela é super rica, ela tem não sei quantos hectares aí, né, de fazenda, não sei quantos imóveis de aluguel, e miserável, né, e a besta aqui arrumando a casa dela, né, sem cobrar nada. E ela não me respeitou no meu momento de dor, né? Que eu tinha avisado da minha mãe que ia fazer cirurgia, que o médico chamou eu e a minha irmã, que a gente estava indo, né, lá pro hospital e tal, tudo mais. Então, assim, você não tem que também ter empatia com ninguém, no sentido de ficar sendo boba, igual
Eu podia ter deixado elas continuar cagando na minha cabeça, né? Sai da minha casa amanhã. Aí eu podia, né, ter juntado os meus trapinhos, né, e enfiado aí em qualquer lugar. Meu pai, ele mora numa casa num condomínio fechado, eu já até gravei vários vídeos lá, né? Podia ter voltado pra lá. Podia. Pra continuar sendo boazinha, né? Sendo zen, sendo. Não, então foi isso que eu vi, né? Que eu tava ficando doente por conta disso, dessas situações. Então, pessoa querida, se você deixar as pessoas cagarem na sua cabeça, que seja no seu serviço, no seu relacionamento, nas suas amizades, na sua vizinhança mesmo, na sua família, vai de mal a pior. Por quê? Quanto mais boazinha, sonsa, prestativa, né, você for, mais as pessoas vão se aproveitar de você. Inclusive homens. Vou contar aqui uma fofoca, ainda nem contei, acho que só para 2 pessoas sabem dessa fofoca, né? Que aí eu já sabia que eu precisava mudar, porque eu não ia pagar R$ 500 no aumento de um aluguel. Aí, né, num belo dia eu falei assim, vou pegar aqui umas caixas, vou começar a arrumar minhas coisas. E antigamente, quem me acompanhava nas redes sociais sabe, né, que vira e mexe todo final de semana, ou quase todo dia, eu postava uma garrafa de um vinho diferente, porque é até um desafio, né, de experimentar coisas diferentes para a gente ter a nossa libido, o nosso desejo sempre aceso, sair da rotina, da monotonia, que aí fica uma dica para vocês, né? Agatha, eu não bebo. Eu também já tenho 1 mês e meio que eu não bebo mais. Aí faz com outras coisas, né? Chocolates diferentes, comidas diferentes, né? Doces diferentes, perfumes diferentes, até sabonete diferente vale pra gente não cair na rotina, que é depois vai pro relacionamento de vocês, tá bom? E aí, né, tinha postado uma foto de um vinho novo que eu tinha comprado, que eu ia fazer cachorro quente de frango, né? Salsicha de frango. E aí postei primeiro a do vinho, né, da taça, e depois eu fazendo o cachorro quente. Aí uma pessoa que eu achava que era minha amiga mandou 2 mensagens assim, né? Posso ir para sua casa tomar vinho com você? Aí eu vi, eu falei assim, oi, né? Como assim? Aí a pessoa, vi que você abriu, né, um vinho agora, tá tomando, posso ir tomar com você? Aí eu fiquei assim. Aí, né, continuou. Inclusive, você tá fazendo cachorro quente, né? Aí eu lancho com você. Aí eu pensei, porra, que fundo do poço é esse que eu tô, né? Porque eu vibrar, atrair uma pessoa que quer vir pra minha casa tomar o meu vinho, pra nem falar assim, né? Agatha, eu vou passar no empório, né? Comprar um vinho. Se tem preferência de alguma coisa, eu vou levar pra ir tomar aí com você, né? Assim, o melhor seria que você chamasse pra sair, né? Pra jantar. Mas, né, não tinha problema não, porque aí, né, logo nessa sequência eu também postei de umas caixas de mudança, que eu já tava embalando uns cristais lá na cozinha. E aí a pessoa, né, viu, né, tudo isso, e aí eu pensei, né, quer vir pra minha casa tomar o meu vinho, comer o meu cachorro quente. Aí eu falei, vamos testar, né, pra ver a intenção real da pessoa. Aí eu falei assim, uai, eu tô aqui já preparando umas caixas de mudança, né? Bom que você me ajuda. Você acha que a pessoa foi? A pessoa falou o seguinte, não, eu tenho que sair com a minha mãe, que ela acabou de me ligar, que não sei o que, resolver um problema. Eu, beleza. Então pensa, se eu tivesse sido um pouquinho mais sonsa, boazinha, né? Falar, uai, claro, vem pra minha casa, vamos tomar o meu vinho, vamos comer o meu cachorro quente. Sabe o que ia acontecer? Ele ainda ia querer me comer na minha casa, né? Eu ia ser a grande sobremesa, o grande finale, sem nem pagar um motel. Aí eu fui analisar isso e lembrei que vira e mexe, né? Quando eu resolvo abrir a minha agenda para fazer as consultorias, né? As sessões aí, né, de terapia sexual, muitas mulheres, né, reclamam disso, desses homens banana, reclamam que o homem não chama para sair, né? Só quer ir para casa dela. E algumas têm dúvida, né? Fala assim, Agatha, eu chamo para minha casa, né? Não chamo. Vou para casa do ciclano, né? Não vou. O que eu faço? Pessoa querida, você tem que parar de querer ser boazinha, né? De pensar assim, ai, coitadinha da pessoa, né? Tá apertado, tá isso, tá aquilo, tem que economizar dinheiro, vou chamar para minha casa, né? Pra gente não gastar, né? Com vinho, com comida, nem com motel. Eu não vou para casa dele, que aí o coitadinho também não gasta. O que acontece, pessoa querida?
um sexo, por mais bom que ele seja, ele não vale esse esforço, né, de você para ir levar um indivíduo para sua casa ou ir para a casa dele. É um homem banana, é um homem frouxo, é um homem sem futuro. Tem uma aluna minha que falou que isso é Jurandir, né? Os homens Jurandir, os homens lisos, exploradores, né? Os homens manipuladores, narcisistas. Para mim, isso aí é. Só que você não precisa brigar no sentido de, igual eu acabei de ensinar, né? Você tem que ter um meio termo. Você sempre tá achando que eu sou o quê, né? Que você vai vir aqui pra minha casa comer minhas coisas, tomar meu vinho, não vai me ajudar, ainda quer me comer sem pagar um motel? Você não precisa. Você leva, né, na classe para descobrir a real intenção da pessoa. Porque quando eu falei, legal, né? Eu tô aqui, inclusive, arrumando as caixas da mudança. Aí você vai poder me ajudar a descobrir a real intenção da pessoa. E aí depois a pessoa continua insistindo de falar comigo, falado. Aí eu fui super grossa, porque eu já tinha comentado disso, né, dessa situação, num grupo de alunas que eu tenho, que a gente conversa, né, bastante sobre isso, esses homens malucos aí, exploradores. E aí foi uma situação muito engraçada, porque inclusive eu contei para ele, né, que ele foi o tema, né, de discussão desse grupo, fez parte, né, como se fosse uma cobaia, né, de um experimento social, Agatha Lee Harper, e ele ficou nervoso. Aí, né, não precisava chegar a esse ponto, mas chegou porque eu fiquei assim, estressada, chocada. Pensei, uau, tô valendo nem 50 centavos, né? Então, você também não pode admitir isso. Um homem, para ele fazer parte da sua vida, ele tem que te chamar para sair. Ele tem que, sim, pagar o seu jantar, pagar a sua bebida. Se você tá precisando de alguma coisa, ele tem que ser homem e fazer. Hoje eu republiquei, né, um vídeo até no TikTok de uma mulher falando assim que esse negócio de homem bonito para ela já deu, né, era coisa da adolescência. Eu falei, gente, para mim também tá assim, que homem é gostoso, né, que tem músculo, que tem gominho na barriga, se foda. Eu quero é um homem útil, né? Igual ela falou, tá aí, né? Eu republiquei. Um homem que saiba trocar uma tomada, que saiba trocar uma lâmpada, que saiba, né, trocar um chuveiro, instalar um chuveiro, montar um móvel, né? Igual eu comprei aqui um monte de armário que tá chegando. Eu quero um homem que saiba fazer isso. Eu sei por quê. As pessoas acham assim, né, que sou toda delicada, linda, maravilhosa, zen, mas precisar fazer as coisas eu faço. Inclusive vai ser tema, né, de outro vídeo, esse negócio também da gente tem que trabalhar com aquilo que a gente ama, da nossa vocação. Por quê? Por conta do falecimento da minha mãe, eu estou tendo que ajudar o meu pai na empresa dele que fabrica máquina para motor de carro, que é uma coisa que só tem homens, muito masculina. E aí, tá assim no meu ganha-pão. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que dá dinheiro, né? Agora eu tenho 3 empregos, um monte de rede social para administrar. Tá sendo uma loucura, tá sendo maravilhoso. Assim, no sentido de desafios, de eu entender isso. E aí depois eu vou explicar para vocês. Porque eu tenho os cursos, né, profissionalizantes para quem quer se tornar instrutora de mulheres, autoestima, pompoarismo, Yoni Eggs e tudo mais. PNL, né, os cursos prontos para revenda, e aí tem também isso, porque às vezes a gente fica nessa inocência, né? Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu fiquei fazendo drama no começo, né, de falar assim que eu tinha feito aniversário agora em maio, eu tenho 45 anos, às vezes até hoje eu me encontro perdida, e aí eu fui descobrir que todo mundo é assim, você se perde várias vezes no meio do caminho. E aí, tanto é que em várias vezes, principalmente, né, depois de 2020, 2029, a gente tá em 2026, será que vai acontecer em 2029, hein? Não sei não. Depois a gente descobre. Em 2019, quando eu peguei Covid, né, aí eu não queria mais ser sexóloga, e aí eu queria, né, mudar o mundo, ter um mundo mais zen e tal. E aí eu investi pesado nos trabalhos, né, de terapia alternativa, terapia holística.
E aí, desde essa época, né, eu tentando ser terapeuta holística, ser psicanalista, o povo só me procura para falar de sexo, né, de terapia sexual, de pompoarismo, de delícias orais. E aí, por isso que eu fico, né, vai e volta, e junta aí, né, uma bipolaridade maluca, aí o povo fala assim, essa Agatha é doida, né? Mas é por conta disso, é normal. Você vai sentir que não tá legal, principalmente se você ficar dando ouvidos para os golpes que acontecem na internet, porque em vários momentos eu já me peguei bem, ganhando muito dinheiro. Aí eu assisti a desgraça de um vídeo de um coach filho da puta falando assim, que se você tá trabalhando, mas não tá tendo aquele sentimento de realização, né, no seu coração, mesmo que você ganhe dinheiro, você tem que trocar de profissão, né? E aí, qual é a solução da pessoa? Você tem que comprar um curso de 5 mil reais dela, tá? Então, eu já fui dessas, que aí já caí em vários golpes, comprando esses cursos aí, e aí fica dando ideia para várias pessoas e você se perde mais ainda. Então, o que eu descobri agora? Você tem que gostar, né, e trabalhar com aquilo que dá dinheiro para você. E aí vai fazendo igual eu. De manhã eu trabalho com as minhas coisas, de tarde eu ajudo meu pai, também de manhã eu tô aqui ajudando ele, eu instalei o WhatsApp dele, né, lá da empresa dele, aqui no meu outro computador, e tem hora que eu tenho que sair para ir lá, e depois eu tenho que ir no correio, eu tenho que pedir equipamento, peça, explicar nome, né, dar orçamento para os clientes, se tem cliente, cobrar de cliente também, que não respeita a mulher nesse mundo de retífica. Inclusive, ontem mesmo, quase que eu amecei um de processar ele. Pensei em falar da lei da misoginia. Aí eu falei assim, não, depois ele vai brigar com meu pai tinha que ir lá, né, na retífica dele. Eu falei, não vai dar certo, melhor deixar para uma outra oportunidade que meu pai não ia ter que encontrar ele. Mas eu não esqueci, não. Então, tá vendo? É um monte de coisa. E assim, tenho que aprender. Por exemplo, tem uma máquina, no nosso catálogo tem o nome de uma máquina escrito. O povo liga perguntando, falando 4, 5 nomes diferentes. Então, são coisas novas, são desafios. E no momento, né, isso tá também me dando muito retorno. Por quê? Tô lá trabalhando, tô ajudando. E um retorno, assim, também de ocupar a cabeça, porque pensa, as minhas coisas aqui, elas são todas automáticas. Vira e mexe que eu entro, né, faço uma live, gravo uma aula, e aí é tudo, as vendas são automáticas. A gente não fica aqui falando com ninguém, é tudo. Tô dormindo, tô vendendo, tô acordada, tô vendendo, tô feliz, tô vendendo, tô triste, tô vendendo. Então eu vi que a minha cabeça, nesse momento, né, de luto, precisava de uma coisa diferente. Então, para mim tá sendo um desafio. Então, lá é mais, né, um serviço, né, de ganha-pão, né, de sustento também, só que um exercício mental. Eu não tô falando para você também sair do seu emprego, tá, pessoa querida? Tô falando para você ver as coisas boas que tem, tá? Sempre tem coisa boa, sempre tem aprendizado. Só que você para de ser sonsa. Por exemplo, se no seu emprego todo mundo te explora, todo mundo monta nas suas costas, caga em você, te pisa, joga a culpa das coisas erradas que acontecem em você, então você tem que parar de ser sonsa, se impor, ser uma mulher poderosa. Que aí, inclusive, na história que eu contei, né, desse cidadão que queria tomar o meu vinho, comer o meu cachorro-quente de frango, ainda se brincar, me comer, né, na minha casa, sem pagar motel, e não me ajudar com as caixinhas de mudança. Contei, né, para um amigo meu e ele foi e falou assim que não sabia como isso aconteceu, porque ele sempre me enxergou com uma mulher com M maiúsculo. Aí eu falei assim, já tem nesse projeto aí em andamento dos cursos, né, da mulher poderosa. Então vou voltar a falar disso quando eu tiver assim bem, porque não adianta também eu vir para cá aqui e ficar chorando, né? Porque tem coisas que eu faço chorando, porque a gente não pode parar a nossa vida por conta do luto. A dor, quer ver outra mentira que mentiram para você? Eu sempre até nos cursos que eu fiz, né, o povo fala assim, que a dor, né, do luto com o tempo passa. Aí tá, deu 1 mês, não passou. Deu 2 meses, não passou, 2 meses e meio. E assim, eu vejo que cada dia piora, porque você sente falta da pessoa. E eu já xinguei ela também,
E assim, aí vídeo não dá pra eu gravar quando eu tô chorando, porque aí eu vou. Não tem jeito de transmitir, eu não dou conta de chorar e falar ao mesmo tempo, tá? Mas tem coisa que dá pra gente fazer ao mesmo tempo, né? Então eu tô aqui digitando, né? Tô chorando, digitando, tô aqui revisando mais uma vez aqui algumas coisas do livro, do Pompoar Consciente. Eu tô fazendo aqui, tô chorando e tô fazendo. Então não dá pra gente, né, deitar, entrar numa depressão, porque sim, aí a gente cai em depressão. E não fazer nada só porque eu tô em luto, só porque eu tô triste. Não, a gente vai e faz as coisas mesmo triste. Tá triste? Faz. Tá feliz? Faz. Igual eu falei, né, quando eu tava no projeto lá da caminhada todos os dias, mesmo quando eu tava triste, né, eu ia com ódio, né, e falava assim, você vai e vai fazer. Por quê? Eu me coloquei como se eu fosse a minha mãe, que se eu fosse uma criancinha. Tá lá dando birra, ai, não quero fazer. Vai lá e faz. Tem que fazer. Então, você tem que fazer as coisas mesmo triste, mesmo chorando, né? Igual eu falei, né? Cada um aí com o seu, né? Porque se você tá gravando também vídeo igual eu, não dá pra fazer chorando. Não fica muito legal chorando, não. As pessoas não vão entender, né? O que a gente tá falando. Mas dá pra gente fazer outras coisas. Então, eu quero te dizer que tem que ser uma mulher poderosa e um homem poderoso também. Larga, né, pra lá de ser essas mulheres songamongas, essas mulheres xoxa, sem sal, esses homens banana também que não presta pra nada. Então, a gente tem que resgatar o nosso poder. E esse resgate desse poder interior, dessa mulher poderosa, desse homem poderoso, né, dessa pessoa poderosa, que aí fica mais fácil, né, de falar que aqui é mulher poderosa, homem poderoso, então dessa resgate dessa pessoa poderosa, ele começa nessas pequenas ações. Eu vou até anotar esse nome aqui que eu gostei dele para continuar repetindo. Pessoa poderosa. Porque uma vez eu já dei um curso, uma vez não, várias vezes, na verdade mais uma mentoria chamada Mulheres 3Ps, né? Que é poderosa, próspera e positiva, tá vendo? Positiva de ser zen. Agora esse zen, ó, eu quero é que se foda. No sentido de, não de você se encher de estresse, né, de ansiedade e tal, mas no sentido de não deixar as pessoas pisarem em você, cagarem na sua cabeça, para você ser zen, para você ter paz. Não, você vai ter paz lutando pelos seus direitos. Você vai ter paz se impondo, você vai ter paz mostrando os seus limites, você vai ter paz se defendendo. Por que você defende as suas amigas, defende os seus amigos? Por que você não se defende? Então, você tem que se defender, tá? Então, quando a gente faz essas pequenas ações, da pessoa pegar um negócio aqui, né, tirar do lugar, e você falar assim, não, esse negócio é aqui nesse lugar. Por quê? Porque assim. E não ficar se explicando, não ficar justificando. Você vai vendo que isso te dá paz. Por quê? Você não deixa ninguém cagar em você. Você não fica sendo maltratada. Você não se anula para caber na caixinha das outras pessoas. E nem se frustra depois, sabe por quê? O que acontece? Muita gente reclama, né? As alunas dos meus grupos, do seguinte, né? Ai, Agatha, eu fiz tudo por ele, eu me anulei, né, e tal. E aí, no final, ele foi pra festa com outra pessoa. Ele não me chamou pra sair. Ele não me chamou pra casar. Eu descobri que ele tava me traindo. Mas é claro. Tá vendo? Então, você não tem que se anular por ninguém. Se a pessoa acha que você não serve pra ficar do lado dela, tem 1 milhão de pessoas no mundo. Não é possível que você não vai encontrar uma outra pessoa. E antes só do que mal acompanhada. E será que você também está indo nos lugares certos para encontrar as pessoas corretas? Uma vez eu conheci um senhor que ele disse assim, que se tudo para você encontrar a pessoa certa são lugares certos para você ir. Por exemplo, se você quer um relacionamento sério, se você quer casar, não é legal você ficar indo para barzinho, para boate, porque isso é mais lugar de curtição. E aí ele até me deu uma dica que sempre eu falo disso e eu sempre rio muito e comento com essa dica, né, para todo mundo. Ele disse o seguinte para mim, que se eu quisesse encontrar alguém para casar, eu deveria frequentar locais como
fóruns, né, eu esqueci, juizados, essas coisas, né, onde tem advogado. E aí ele falou também, né, de eventos onde tem, por exemplo, médicos, dentistas, né, pessoas assim de acordo com aquilo que eu quero para minha vida, né, congressos, seminários, entende? E aí eu achei interessante na época, né, quando ele me falou isso, porque fórum, né, eu não ia para esses lugares, né, juizado e tudo mais. Só que como eu sempre estudei além, a mais, todo congresso que tinha de ginecologia aqui em Goiânia, né, de saúde da mulher, eu fazia inscrição para poder participar. E nessa época eu nem era aluna ainda do curso de fisioterapia. Você vê que eu sempre procurei estudar, sempre procurei ir além. Até tem um negócio que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, que quem é dessa área médica deve conhecer, né, aquele treco lá do Proago, que aí eu fiz a inscrição de ginecologia e obstetrícia. Gente, que trem difícil. Aí nessa época eu tinha um amigo que era estudante, né, de medicina, o pai dele também era médico. Eles que me ajudaram, né, a fazer a prova para poder pegar o certificado. Então, e aí eu falei para ele, mas eu sempre vou, né, em congressos, nesses eventos assim. Ele, não, presta atenção, né? Fica ligada se a sua vontade for um relacionamento sério. Então fica aí a dica para vocês também. Agora, se você só quer uê, né, confusão não, né, diversão. Você só quer uê, né, diversão, não tô te julgando. Eu tô falando que você tem que ir pro lugar certo, né? Você não vai também para uma igreja procurando diversão, né? Então, tem que ir para os lugares compatíveis, né? Você tem que saber aquilo que você quer para sua vida, para poder pensar, né? Para que lugar você vai. Ai, Agatha, eu não sei. Faz parte do meu grupo de mulheres? Lá a gente dá dica. Não faço. Pergunta pro chat GPT. Não precisa nem me contratar, né? Para falar uma coisa boba dessa. Isso que eu sou sua amiga, tô aqui te ensinando a largar de ser boba, sonsa. É o contrário aí, né, de mulher poderosa, mulher despoderosa. Então, pessoas queridas, espero que eu tenha esclarecido, né, falado muita coisa aqui para vocês irem, né, juntando as peças. Porque também essa questão da gente parar de ser sonsa, parar de ser frouxa, parar de ser, né, essa pessoa sem sal, xoxa, né, sonsa, songamonga. No começo eu falei não, o nome que eu esqueci agora, mas era um xingamento aí também, que muita gente eu tenho certeza que não gostou. Mas para de ser bobinha, inocente, burrinha, tapada. A gente tem que ter consciência do que a gente faz, pra gente ir mudando essas ações e ter consciência de como as pessoas nos tratam, pra gente poder também fazendo essa seleção, exigindo, né, uma forma de tratamento melhor. E quando a gente pode, né, a gente simplesmente deleta a pessoa da nossa vida, certo? Porque se você não tiver consciência disso, fica muito difícil mudar. E também, coisas, né, que eu já descobri. A mudança, ela é pequena, é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã, para o seu cérebro ir acostumando, que o cérebro ama rotina, né? Aquilo que tá lá no automático, no inconsciente, né? Então, para a gente poder desacostumar, a gente tem que fazer um pouquinho diferente a cada dia, que aí a gente sustenta a mudança. Porque senão você fala assim, eu vou mudar, mas vou mudar tudo a partir de hoje. Aí você fica um dia na mudança, 2 dias na mudança, 3 dias. Quando é depois da manhã, acabou. Quer ver um exemplo? Dieta. Você começa firme hoje, porque você mudou todo o seu cardápio. Você fica firme amanhã, depois da manhã, mas aí, depois da manhã, você desiste porque você ficou triste, que você entrou na TPM, porque seu namorado foi grosso com você, seu chefe brigou com você, no colega de trabalho fez isso e tal, no trânsito alguém te fechou, te xingou, aí você volta, né? E aí você se sente fracassada, frustrada, incompetente, que não dá conta de sustentar. Por quê? Você foi mudar muito de uma vez. Não, tem que ser um pouquinho, né? Hoje eu vou comer menos só. Vou colocar uma colherzinha de salada junto aqui, né, com o meu pratinho. Vou tomar mais água do que
refrigerante, né? Ao invés de comprar uma Coca-Cola de 1 litro, compra só uma de 600 para poder sustentar a mudança. E isso serve também, por exemplo, para os cursos, né, de pompoarismo consciente. Você não adianta querer sentar aqui hoje e fazer 30 minutos de pompoarismo. Hoje você consegue? Consegue. Mas e amanhã? Será que você também vai conseguir? Depois da manhã, quando você estiver na TPM, os hormônios aí, né? Você descobrir que foi traída, porque tem muita gente que vem fazer pompoarismo, né, só para agradar o homem na cama, e depois, né, o namorado termina ou descobre que tá traindo, fica infeliz, né, triste, aí para de fazer. Então, você tem que pensar na sua saúde. Oi, querida! Tem que pensar na sua saúde, vagina, né, prevenção de continência urinária, flacidez, na hora da relação, ter mais desejo, prazer e orgasmo. Pensa em você, tá? O que ele ganhar de brinde, né, é lucro para ele. Então, se você pensa em você, e aí você faz um pouquinho só a cada dia. Hoje você faz 5 minutinhos, amanhã você faz mais 5 minutinhos, depois mais 5 minutinhos, vira um hábito. E aí você continua o seu treinamento do pompoarismo consciente todos os dias, independente de você estar feliz, triste, se sentindo mal, se sentindo bem, muito eufórica, muito deprê, né? Independente se você tá doente, se você levou um pé na bunda. Então, por quê? Você sabe o motivo que você faz por você e treinou um pouquinho a cada dia, um passinho a cada dia. Por isso que os meus cursos eles são todos diferentes, porque eu ensino isso, que essa parte, né, de neurociência, essa parte de mentalidade, a gente tem que ter essa mudança de comportamento que reflete em tudo na vida. Que a gente tem que ter essa motivação para treinar, saber que é pra gente. O que o outro vai ganhar da gente que vai ficar, né, com a angina mais apertada, saber fazer manobras na hora H, é um benefício para ele. Não é eu vou fazer pompoarismo só para poder agradar o homem. Não. É claro que quanto mais eu puder deixar ele louco na cama, eu vou deixar. Porque se o homem fica louco na cama, ele, né, é mais bonzinho. Só que aí entra aquela questão, né? Até chegar o momento de você ir pra cama com ele também já tem que ter feito muita coisa, né? Ter ajudado, contribuído, né, com muita coisa no seu processo. E aí tem muita gente, então, que pergunta, né? Fala assim, Agatha, mas o que você acha, né? Vai pra cama no primeiro encontro? Não vai pra cama no primeiro encontro? O que eu faço, né? Vou pra minha casa? Não vou. Essa questão de casa, eu falo pra você, não leva ninguém pra sua casa, nem vai pra casa de ninguém, tá? Porque se o homem, ele quer você, ele tem que dar valor, ele tem que gastar dinheiro com você, tá? E ir pra casa das pessoas, principalmente se esses malucos que você conhece aí no Tinder, na internet, você sabe lá se esse homem é um psicopata? Você sabe lá se vai chegar lá e vai ter um cômodo todo com plástico lá, e depois ele vai te enfiar lá naquilo, te fatiar, te picar, colocar dentro do armário e sumir com você? Você não sabe. Se ele vai te dar uma bebida que tem droga e você vai lá apagar, aí ele te instrui, pá, te come de tudo quanto é jeito, você tá lá, bêbada, drogada, você não sabe. Então, você não vai pra casa de ninguém, tá? E mesmo que a pessoa que você conhece, também vai pro motel. Ai, Agatha, mas eu não gosto de motel porque tem uma energia muito pesada, né? Tem um clima, tem a energia do sexo que tá lá, que não sei o quê. Pessoa querida, sabe o que eu aprendi também? Tudo é o poder da mente. Se você acredita que tem isso lá no motel, essas energias, e que isso vai pegar em você e vai te sujar, isso vai acontecer. Agora, se você acredita que a sua energia é mais forte, que você é mais poderosa, que você é blindada e que nada disso vai te pegar, nada disso vai te pegar. Então, tudo é o poder da mente, tá? Porque eu já caí também em vários cursos, né? Vários golpes de lei da atração, desses cursos, né, de energéticos, para depois descobrir que tudo está no poder da mente. Se eu acredito, funciona. Se eu não acredito, não funciona. Se eu acredito na inveja, eu pego a inveja. Se eu não acredito na inveja, eu não pego. Se eu acredito que eu vou devolver para as pessoas que mandou isso para mim, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, para essa geração e mais 5 gerações para frente, isso vai acontecer. Se eu não acreditar, não vai acontecer.
entende? Então, tudo é esse poder da nossa mente. Espero que tenha esclarecido. Ai, agora eu lembrei aqui, né, que eu já tinha, era que tá ali fazendo um negócio pra eu comer, que eu falei que hoje eu vou fazer uma comidinha minha, eu mesma, fazer uma galinhada. E eu tô aqui, né, era pra eu ter colocado ela no fogo 11 horas e eu tô aqui falando com vocês desde esse horário. Mas foi bom pra mim, porque eu desabafei, contei um monte de fofoca, né, um monte de coisa que eu tinha acontecido na minha vida, que eu não tinha contado pra ninguém. Um pouco, né, da explicação do sumiço que eu dei aí, né, nas redes sociais, né, por conta aí, né, dessa mudança que eu tive que fazer, da minha mãe que faleceu, dos golpes, né, que eu caí, do novo emprego, né, que eu tenho agora, né, que não tem nada a ver com aquilo que eu achei que era, né, o sonho da minha vida, né, trabalhar com aquilo que eu amo, com aquilo que eu gosto, que eu falei pra vocês, tem que trabalhar com aquilo que dá dinheiro, porque, só aqui antes da gente finalizar, né, muita gente fala assim, Agatha, você tem que fazer, né, um curso, né, sem ser mentoria, para ensinar os segredos das mulheres poderosas, das mulheres sedutoras e tal, que eu quero ser uma deusa da sedução. Primeira coisa, pessoa querida, você tem que ter independência financeira. Por quê? Quando você tem independência financeira, ninguém caga em você, ninguém te usa pra nada, ninguém te maltrata, ninguém te humilha. Por quê? Você não precisa desse homem para te sustentar, para pagar o seu aluguel, para pagar a sua comida, para pagar a sua bebida, para pagar as suas roupas, suas maquiagens, seus cursos, suas viagens, né? Se você gostar de viajar. Você não precisa desse homem para nada. Então, no primeiro sinal que ele der, né? Na primeira malcriação desse homem, você manda ele e a merda. E segue, vai pro próximo. Agora, quando você, né, não tem essa independência financeira, não ganha o seu dinheiro e é sustentada, aí você vai ser humilhada, você vai ser maltratada, você vai ser traída e vai ter que aguentar a traição. Por quê? Você vai reclamar, aí ele vai falar pra você, né? Tá infeliz, achou ruim, vai embora. Aí você que não tem um trabalho, que não sabe vender nada, vai embora que jeito? Principalmente se você tem filho pequeno, né? Então, isso antigamente era desculpa, era motivo para você aguentar. Hoje em dia não é. Hoje em dia, principalmente com os trabalhos online, você consegue comprar qualquer coisa na Shopee e revender na internet. Você consegue, por exemplo, pegar um livro online e vender. Ai, Agatha, não sei escrever, né? Gente, pede pro chat GPT. Ele escreve para você de graça. Você vai lá no Canva também de graça, edita, né? Faz a capa, publica para vender lá na Hotmart, no Eduz, no Clube dos Autores, que imprime o livro físico para as pessoas que gostam, né, de livro físico. Então você não precisa saber. Ai, Agatha, mas não sei fazer isso no GPT, né? E tudo mais. Tem os PLRs. Eu, por exemplo, eu tenho vários cursos que são com direito de revenda. Você compra as minhas aulas e revende. E não me paga mais nada, não paga royalty, comissão. Pagou o pacote fechado, né? Tem os livros também. Você comprou o e-book, por exemplo, de pompoarismo. E ao invés de você ficar, né, sendo uma afiliada que paga divide, né, a comissão, recebe a comissão, ou você me passar uma comissão, não, você comprou, né, por exemplo, tem pacote dos livros, custam R$200, você paga isso uma vez e vende, e fica com todo o dinheiro para você. E aí vai montando, né? E assim, tem inúmeras formas. Se você tem uma aptidão, por exemplo, você sabe fazer bolo muito bom, monta aí, né, uma rede social, ensina as pessoas a fazer bolo, monetiza, ganha dinheiro com isso, escreve um livro com receitas, monta um curso online. Então vai ganhar dinheiro, porque mesmo que você tenha filho pequeno, uma hora a criatura dorme. E aí você vai trabalhar nessas horas, tá? E mesmo você que tem, né, um emprego tipo CLT, um horário, chega depois das 6 ou no final de semana você consegue. Eu sei que é cansativo, sei, ai, como eu sei. Só que faz pelo menos 30 minutos por dia, né? Ao invés de você já chegar em casa, né, querer tomar um banho e lá morgar, né, na frente da TV ou mexer no celular, espera aí, né, 30 minutinhos, investe 30 minutinhos na sua independência financeira. Na internet, o que mais tem no YouTube
são aulas, né, grátis, ensinando você a fazer, né, uma renda extra na internet, tá? Por isso que eu não vou ficar perdendo tempo aqui com isso. Então, é só você entrar e aprender, e aí pega o seu dinheiro, vai juntando o seu dinheiro, faz, né, uma poupança. Por quê? Quando você vê que você já tem um montante e a pessoa estiver te maltratando, te humilhando, tive já alunas que apanhavam do marido porque não tinha dinheiro para poder ela, né, dar o pé na bunda dele e ir embora. Então, é muita humilhação. Então, junta seu dinheiro para não deixar pessoa nenhuma fazer isso com você, certo? No seu emprego também, se tiver muito difícil, né, até naquele nível de te deixar doente, junta primeiro o dinheiro, pessoa querida. Não vai pedir demissão hoje, não. Junta o dinheiro de pelo menos uns 6 meses a 1 ano. Enquanto isso, vai estudando, vai aprendendo como é que você faz essa renda extra online para você conseguir, tá bom? Então, vou finalizar porque já falei um monte de coisa para vocês e eu quero ali fazer o meu almoço, a minha galinhada, que hoje vai ser o que eu vou fazer, que eu tô com vontade. Não, quando eu tô com vontade, eu tenho que fazer, até mesmo porque para treinar, né, ter desejo, ter tesão pela vida, ter vontade de viver, mesmo nas situações, né, difíceis, nos momentos de tristeza. Então, você tem que fazer coisas que você acha que você gosta, né? Que eu não gosto muito de cozinhar, não. Eu não quero comprar pronto, eu não quero pedir pra ninguém fazer pra mim, hoje eu quero fazer. Pra treinar, então, isso, né, da gente desejar as coisas. Então, depois, né, com o tempo, eu vou pedir pro pessoal salvar, né, aqui já vou deixar salva aqui essa aula, e aí vou pedir pro pessoal postar depois a aula completa, como ela ficou grande, né. Não sei se você vai ter paciência pra voltar aqui e assistir tudo. Mas aí a gente vai fazendo, né, os cortes, os pontos mais importantes, os pedaços, que aí dá pra você rever e memorizar aquilo que eu falei no começo, ok, pessoa querida? Então, é isso. Beijos da Agatha Harper. Até mais.